Após conversações na Arábia Saudita, a Ucrânia concorda com o acordo de cessar-fogo imediato de um mês proposto pelos Estados Unidos. Especialistas alertam para consequências ambientais devastadoras da colisão entre cargueiro e petroleiro no Mar do Norte. A Ucrânia lança o maior ataque com drones à Rússia desde o início da guerra, numa altura em que se discute sobre os acordos de paz na Arábia Saudita. A Ucrânia concordou com o cessar-fogo imediato de 30 dias proposto pelos Estados Unidos na atual invasão russa do país. Na Arábia Saudita, os funcionários de Kiev manifestaram a sua disponibilidade para aceitar a proposta norte-americana, que pode ser alargada por acordo mútuo entre as partes. Marco Rubio diz que a bola está agora do lado russo. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. Hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. Of course, we're ready to do everything to achieve the peace. Na sequência do acordo, a administração Trump disse que iria levantar imediatamente a suspensão do apoio militar à Ucrânia e retomar a partilha de informações com Kiev. O entendimento marca uma mudança significativa de tom entre os Estados Unidos e a Ucrânia, com ambos os países a assinalarem agora que estão do mesmo lado. Os especialistas alertam para as consequências ambientais devastadoras que podem advir da colisão de segunda-feira entre um petroleiro e um cargueiro no Mar do Norte, já que o combustível para a aviação que foi derramado no oceano é altamente tóxico para a vida marinha. There's an irony that crude oil is the least toxic of the oils that get spilled into the oceans, and there are bacteria, there are microbes that break down the crude oil. When it gets to things like refined oils, like the jet fuel, that has a much higher toxicity. If you like, it's concentrated by the refining process. And so the impact of that on life in the oceans will be devastating. Esta terça-feira, o incêndio no petroleiro, que durou mais de 24 horas, foi praticamente extinto, tendo a empresa neerlandesa Boskalis ficado responsável pelo resgate do navio. Dat betekent dat het eerste wat we nu gaan doen is met name ook met temperatuurmeters op schepen die we daar gemobiliseerd hebben, dichter bij het schip komen om proberen temperatuur te meten. Dat mogen we nu ook. Tot nu toe mochten we niet in de buurt van het schip komen, met name ook niet in de buurt van het containerschip. En dat had alles te maken met giftige gassen die daar mogelijk vrijkwamen. A operação de salvamento já foi dada por concluída com dos 37 tripulantes ainda desaparecidos. E sendo o cargueiro e o petroleiro de bandeira portuguesa e norte-americana, respectivamente, a investigação está a ser conduzida pelos dois países. Mas a polícia britânica, entretanto, já deteve um homem suspeito de homicídio involuntário. Centenas de estudantes em protesto bloquearam o edifício da Estação Pública de Televisão da Sérvia, em Belgrado, acusando os canais públicos de serem tendenciosos e de apoiarem a posição do governo relativamente aos protestos antigovernamentais. A manifestação aconteceu primeiro na segunda-feira à noite, repetindo-se durante o dia de terça-feira. Durante o bloqueio de segunda-feira, a polícia de choque interveio brevemente com bastões contra a multidão que tentou bloquear uma das entradas do edifício da televisão com vedações metálicas de segurança. Pelo menos um polícia à paisana ficou ferido durante os confrontos. Desde novembro que a Sérvia é palco de protestos quase diários, depois de 15 pessoas terem morrido após a queda de uma estrutura na estação ferroviária de Novi Sad. Os manifestantes afirmam que o incidente coloca em evidência a corrupção sistémica no país. Os protestos têm minado o governo sérvio, tendo o primeiro-ministro Miloš Vučević apresentado a demissão em janeiro. O antigo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi detido no aeroporto de Manila esta terça-feira, no âmbito de um processo por crimes contra a humanidade. Uma intervenção policial que ocorreu na sequência de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional devido aos assassinatos que ocorreram durante a repressão que Duterte conduziu contra as drogas ilegais. A detenção surpresa provocou um tumulto no aeroporto onde advogados e assessores do ex-presidente protestaram ruidosamente.
O exército russo revelou esta terça-feira que a defesa aérea abateu, durante a noite, 337 drones ucranianos sobre 10 regiões russas, no que parece ter sido o maior ataque de drones por parte da Ucrânia contra a Rússia em 3 anos. A ofensiva na região de Moscovo matou uma pessoa e feriu várias outras. A maioria dos drones, cerca de 126, foi abatida na região de Kursk, do outro lado da fronteira com a Ucrânia, enquanto que 91 foram abatidos sobre a região de Moscovo. O presidente da Câmara da capital russa afirmou que mais de 70 drones tinham como alvo Moscovo, mas foram abatidos enquanto voavam na sua direção. Os ataques ocorrem numa altura em que os representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reúnem na Arábia Saudita para discutirem sobre o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Kiev deverá propor o seu acordo de cessar-fogo e tem como objetivo assinar uma proposta sobre os minerais críticos com Washington para retomar a ajuda militar dos Estados Unidos. O presidente francês Emmanuel Macron encontrou-se com a homóloga moldava Maia Sandu no Palácio do Eliseu, em Paris. Macron reforçou o apoio francês à Moldova no âmbito da invasão da Ucrânia pela Rússia e da sua candidatura à adesão ao Bloco Europeu. A União Europeia anunciou recentemente a abertura de um gabinete de trabalhos na Moldova para reforçar o compromisso europeu com o país. Moldova is no longer dependent on Russian gas, and today we take another step forward. Together with the Agence Française de Développement, we are signing a €30 million agreement to improve energy efficiency in Moldova. This investment will reduce energy waste, lower costs and strengthen our energy independence. A visita da presidente Sandu ocorre antes da votação de um novo apoio de 1,9 mil milhões de euros para a Moldova. O pacote destina-se a acelerar as reformas socioeconómicas, reforçar a sua resiliência e promover a sua integração na União Europeia. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, esteve em Sarajevo numa altura de forte tensão na Bósnia-Herzegovina. A nova crise surge quase 30 anos após o fim da guerra que causou mais de 100 mil mortos na região. O líder da República Srpska, a entidade de maioria sérvia do país, promulgou leis que impedem o funcionamento no território da polícia e da justiça da Bósnia. Rutte deixou claro que a Aliança Atlântica dá apoio total às autoridades centrais. NATO remains firmly committed to the stability of this region and to the security of Bosnia and Herzegovina. I have 3 main messages to deliver today, but one is really the main message. First, our commitment to Bosnia and Herzegovina is steadfast. Milorad Dodik baniu a Polícia e Justiça Centrais da República Srpska depois de uma sentença de um tribunal de Sarajevo no mês passado. O líder dos sérvios da Bósnia foi condenado a 1 ano de prisão e proibido de exercer funções políticas durante 6 anos. Isto porque recusou acatar as decisões do alto representante internacional para o país. Perante o recuo dos Estados Unidos, os países da União Europeia estão a assumir a responsabilidade pela sua própria segurança, tendo aprovado um plano de rearmamento da Europa com um orçamento de 800 mil milhões de euros. Mas à esquerda levantam-se vozes dissonantes contra o rearmamento europeu. Europe's rearmament is the next great folly of the European Union. It's going to make us less safe. It will make life nastier, more brutish, shorter in Europe. It will certainly dissolve what social fabric we have left after 20, 30 years of crisis. It is a way to weaken Europe in the name of making it stronger. A Comissão Europeia propôs que os países-membros derrogassem as regras orçamentais da União para financiar as suas despesas com a defesa, e o futuro chanceler alemão abriu a porta ao fim do travão da dívida para permitir ao país financiar o rearmamento. Em causa uma reviravolta de 180 graus para este Estado, que foi particularmente favorável à reestruturação da dívida grega durante a crise de 2009. O antigo ministro das Finanças da Grécia congratula-se com esta mudança de paradigma, embora com algumas reservas. Of course, I welcome the end of this debt break, but there is no silver lining here because Mr. Merz, the way he's announcing it, it is clear that what he wants to do is he wants to indulge in military Keynesianism. Instead of investing in life, he's investing mostly in death.
And that, even if you look at it from a realistic macroeconomic point of view, it's not going to generate the growth where it is necessary. Questionado sobre se adotar uma postura pacifista equivaleria a dar carta branca a Vladimir Putin para invadir países vizinhos, respondeu que o pacifismo nunca é uma boa resposta a uma invasão, mas que optar por uma guerra sem fim também não é racional. A greve dos funcionários de 13 aeroportos da Alemanha provocou o cancelamento da maior parte dos voos no país na segunda-feira. Os trabalhadores dos aeroportos realizaram uma greve de 24 horas no contexto das negociações por melhores salários e condições de trabalho. A Associação dos Aeroportos Alemães indica que mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas perturbações em todo o país, com mais de 3.400 cancelamentos de voos previstos. Os aeroportos de Frankfurt e Berlim informaram que todas as partidas e chegadas de segunda-feira foram afetadas pela greve. Wütend, ich verstehe schon, wenn der Streik, also was die wollen und für was sie sich einsetzen. Aber es ist schon, wenn man auf den Flug angewiesen ist, so weit, ja, und man muss alles in die Wege leiten, das ist schon schwierig. No aeroporto de Hamburgo, além da greve de segunda-feira, houve uma paralisação de curta duração no domingo, com o sindicato a alegar que esta medida devia garantir a eficácia da greve. Como consequência, foram cancelados cerca de 300 voos. Esta greve relâmpago, uma tática comum nas negociações salariais na Alemanha, está relacionada com um novo contrato de remuneração e melhores condições para os trabalhadores de segurança nos aeroportos e com um diferendo relacionado com os funcionários da administração federal e municipal.